calma, tá? Não precisa se preocupar. A gente vai falar de divórcio para você evitar se separar. E não para se divorciar. E não para se divorciar, né? Porque tem gente que morre de medo de vir e falar assim, ai caramba. Não, é para você prestar atenção no que o Thiago vai falar, para você não se separar. Antes da gente começar, eu quero agradecer, Thiago, por você aceitar o convite novamente. Você sabe que eu adoro esses Imagina. temas, né? Eu que agradeço de novo pelo convite aí. Tudo que diz respeito à mente, à cabeça, eu adoro. Comportamento, eu adoro. Gente, o Thiago já veio aqui, quem já acompanhou já viu. Ele está falando de São José dos Campos, a terra da Embraer. É Né? verdade. E agora, deixa eu apresentar o Thiago. Vocês viram aí, ó, eu fixei, tem o endereço dele, thiago.lousas, para quem quiser seguir. Ele tem vários vídeos muito legais de vários assuntos, não é só sobre Sim, relacionamento não, tá vários, bom? vários. Vários temas bem legais, mas eu quis provocar com esse tema, porque eu falei assim, bom, quem que eu vou provocar? Ah, o único que não vai me dizer não, acho que é o Thiago. Aí eu falei assim, acho que o Thiago não vai ficar assim, não quero, porque são assuntos que não é todo mundo que gosta de falar, né? Porque a É meio maioria polêmico mesmo. é bem polêmico, porque a maioria acha que a gente tem que falar sobre casar. Separar parece que não existe, né? É a mesma coisa que eu falar sobre sucesso e não falar sobre Sobre fracasso, fracasso. né? As coisas, elas andam juntas, né? E eu Sim. tenho a impressão de que você vai conseguir responder porque que essas estatísticas aí estão aumentando por conta da pandemia. Mas antes de você responder, deixa eu apresentar, gente, o Thiago, ele é empresário e psicanalista. Eu já conheço, acho que uns 10 anos, né, que a gente fez umas contas aí. Já, um Ele pouquinho mais por aí. trabalhava com a família na rede de escolas de inglês da Wizard. Depois, ele é formado em administração de empresas, especializado em gestão de negócio, em especial para psicanálise clínica, né? E formado em coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Esqueceu alguma coisa? Não. E trabalha pra caramba, viu, gente? Começa às 6, vai até... Não tem tempo ruim, né? Não, tem tempo ruim aqui, tem que aproveitar, né, Marinês, que a gente está ainda no gás para fazer as coisas acontecer. É o que a gente sempre fala, né? Tem uma galera aí que tá difícil, né? Mas, enfim, Sim, tudo, né, ficou assim estranho, né? Toda crise tem um pessoal que ganha e tem um pessoal que perde, infelizmente. Os que ganham são aqueles que se antecipam ao que vem, né? Que eu acho que é um pouco o que a gente vai falar aqui. Quer dizer, quais são os sinais, né, de que o casamento está indo para o vinagre? Porque tem gente que acha que se ficar não olhar, é, tende naturalmente a se arrumar. E eu sempre digo que não, né? Tudo que eu não vou lá e resolvo, vai aumentando até uma hora que a pessoa tem um piti e cai sim. fora, né? Mas eu te chamei aqui por quê? Porque eu vi várias estatísticas que eu particularmente já esperava que fossem ocorrer, né? E sobre suicídio, depressão, gente com problema de sarcopenia, o povo está voltando a níveis de sedentarismo, né? Quer dizer, está todo mundo ruim. E aí eu comecei a pensar nessa coisa, eu falava, nossa, deve ter gente que está querendo jogar os filhos pela janela, né? Eu pensando, porque eu conheço, a minha geração nem tanto, né? Mas assim, os mais jovens, talvez da sua geração, é a maioria que tem filhos e sai para trabalhar o dia inteiro. Eu vejo meus irmãos mais novos. Sim. Levanta de manhã, deixa os filhos na sogra, ou na escolinha, ou na creche, ou no MBA fraldinha, e vai trabalhar. Quando volta, a criança já foi dormindo, volta dormindo, certo? Então, Sim. praticamente, os pais de hoje não educaram, como, por exemplo, a minha geração e a geração da minha mãe, das avós. E muitos são as Sim. avós que criam, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, essa pandemia deve estar deixando pais loucos, né? Porque imagina quem mora em apartamento e não tem quintal, aguentar aquelas crianças com aquela energia, né? E aí veio a outra estatística, né? Que as crianças estão se sentindo deprimidas e coisa e tal, mas que os pais estavam se separando. Eu falei, opa, essa também eu esperava, né? Por quê? Porque o casal também não convive, né? Sai os dois, cada um vai para um canto, volta, fim de semana aquela festa e coisa e tal. Mas a minha pergunta é exatamente essa. Por que isso está acontecendo? Por que aumentou tanto o número de divorciados?
peraí, e aquela conversa de felizes para sempre que eles falam lá, é tudo mentira, é tudo balela? Quer dizer, até que a morte nos separe? Explica isso aí. Engraçado que você falou sobre o assunto, e eu fui falei, bom, deixa eu ver eu também gosto de número, que nem você, né? Falei, bom, deixa eu ver quantos por cento que isso de fato aumentou, né? Aí eu peguei uma pesquisa e falou que nos últimos meses os divórcios aumentaram 54%, né? E que as causas mais prováveis, isso que eu achei interessante, né? Eu achei interessante, estavam lá, as causas mais prováveis era incompatibilidade. Mas fala, poxa, incompatibilidade, mas como assim, né? E aí a gente, que nem você falou uma coisa muito interessante. Quando a gente constrói um tipo de relacionamento, provavelmente a gente tem que ser fiel no pouco, né? É nos detalhes que as coisas fazem diferença. Isso não só em relacionamento, mas em gestão também, que você trabalha bastante em gestão. É nos detalhes que faz a diferença, né? A gente tende a achar que a gente casou, as pessoas casaram, constituíram filhos, e aquilo ali é como se fosse um prédio, uma grande construção, né? O que de fato não é só uma pequena casa aquilo ali. Só que, assim, um puxadinho, né? É um puxadinho. Qual é a diferença aí entre uma grande edificação e uma casa, né? É que, assim, às vezes eu deixo de fazer alguma coisa em algum detalhe, aí sai a janela, né? Aí começa depois a rachar um pouco a parede. Aí depois começa a rachar outra coisa. Aí sai. Ou seja, quando a gente for ver, se a gente não for atencioso às coisas, a casa daqui a pouco quebrou as estruturas, demoliu as estruturas, né? E aí se rompe mesmo, né? Esses relacionamentos, eles acabaram não porque por conta da pandemia, mas que já vinham tendo estruturas frágeis, né? Já tinha... É igual as empresas, né? Tem gente que fala assim para mim, tem empresa quebrando. Eu falo, gente, vocês que estão ruins, aproveita agora para fechar a empresa, que vai ser menos constrangedor, Sim. porque a sua empresa já vinha vindo ruim faz tempo. Então, você está fazendo uma correlação, é igual o casamento, quer dizer, a coisa já vinha ruim, isso daí foi só estopim? Sem dúvida. E aí a gente tem que dar um passo anterior a isso, né? Como foi a escolha desse parceiro, dessa parceira? Como foi a escolha desse cônjuge? As nossas escolhas, elas se baseiam em duas principais coisas, né? Em duas coisas, vamos colocar aí. Quando a gente escolhe, a gente tem um componente narcísico, aquilo que vai dar um retorno, de fato, para nós, né? Então eu vou escolher por alguma coisa assim. E aí hoje a gente vê muito a escolha assim, tipo, por determinado tipo de aparência, por a pessoa ter um status social, né? Por ele ser, por exemplo, eu já ouvi muita gente com consultório assim, eu sempre pergunto, por que você casou? Porque a gente, às vezes tem conflito, né? Mas por que você casou com ele ou com ela? Porque eu vi que ele ia ser um bom pai para os meus filhos. Porque eu vi que ele era uma boa pessoa. Não, porque eu já estava namorando, já fazia 5, 6 anos que a gente estava namorando, e aí... Entendi. Posso acrescentar mais algumas coisas? Sim, porque, sim, assim, sim. Eu não atendo casais, mas às vezes, no tratamento do coaching, ou a mulher ou o homem, na parte profissional, eles falam um pouco. Posso falar sobre o casamento? Eu falo, pronto, lá vem, né? Eu falo assim, isso daí vai ajudar você na empresa? Fala. Caso contrário, eu vou te indicar o Tiago. Não, por favor, me deixa falar. E olha só as coisas que aparecem dentro disso, né? Que você não falou, mas casei por causa de grana. Sim, então, assim, sim. Tipo, eu casei porque a mulher era rica ou porque o homem era rico. Né? E aí, às vezes, durante o casamento, o cara perde a grana ou a mulher. E aí a coisa desanda. Né? Uma outra coisa que você fala, casei para exibir o cara que era bonitão, que foi o que você falou, narcísico um pouco, né? E a mulher também. E tem gente que casa, hoje em dia eu não consigo imaginar isso, porque tem congelamento de óvulos e coisa. Casei porque eu já tô ficando pra tia. 30 anos. Isso é o que mais tem. Cara, mas espera, impossível. Mulheres, que século que vocês vivem? Isso é do meu tempo. Hoje a mulher casa quando ela bem entender. Certo? Congela os óvulos, é barato. Vai ter filho com 60 anos, ou não vai. Agora, casar porque tá na idade. Ou esse último aí que você falou, né? Eu tô namorando, então eu tenho que casar, né? Eu falo, cara, parece que as pessoas não pensam, né? Mas desculpa te interromper, mas é que eu já que não tem tu, vai tu mesmo, né? É o famoso já que não tem tu, vai tu mesmo. Cara, é horrível isso. Não é amor, né? Ninguém fala que é amor. Não,
De forma nenhuma. E aí, essa é uma componente da escolha, é a componente narcísica, né? Então, o que que aquele objeto, o que que aquela coisa vai trazer de retorno para mim? O outro componente da escolha, a gente chama de escolha por apoio, que são os padrões que a gente recebeu familiares mesmo, né? Então, essa combinação, e aí padrões familiares vai assim, ele tem que ser engenheiro, ou ela tem que ser uma boa dona de casa, ou ela tem que gostar de filho, por exemplo, vocês têm que ter a mesma religião, então são padrões que a gente carrega da nossa criação, mais as outras componentes narcísicas, e aí compõem a escolha. Só que aí, o que acontece? Ela não vai ser uma escolha, às vezes, muito verdadeira. Por quê? Porque às vezes você está casando só para agradar uma parte da família, um padrão familiar. E às vezes você está casando também para agradar uma parte sua, né? Então, daí já começa a ter uma coisa... Porque assim, aquela pessoa, ela, por um ponto, talvez, ela vai te agradar em algumas coisas, narcisicamente ou por apoio. Mas assim, e o resto dela, né? E a família dela, porque também a gente tem que entender que quando a gente casa com a família do outro. A gente não casa só com o não, outro. a gente não, calma, a gente não casa com a família do outro, a gente arrasta a família do outro. Arrasta. Até porque aquela pessoa, é uma simbólica, é um símbolo, uma representação de todo aquele conteúdo que veio lá de trás. Né? Então, assim... Então aí vai mais do que o casamento, vai mais do que o relacionamento, vai mais... Porque assim, uma coisa que eu acho interessante, você vai continuar, mas como a gente falou que arrasta a família, é que eu vejo assim, as pessoas hoje, raramente, né? Que o cara é lindo, a mulher é maravilhosa e casa em 2 meses, né? E casamento de 2 meses é só com jogador de futebol, com gente famosa e coisa e tal, gente rica, né? Os demais, normais, eles demoram, eles querem conhecer a família, né? Quer viajar junto, né? Conhecer, coisa e tal. Aí eu fico pensando, hoje, no mínimo, uma pessoa namora uns 2, 3, 4 anos, vamos dizer uma média. Será que durante 4 anos foi um teatro? Né? Porque você mesmo está falando assim, a gente arrasta a família. Não conheceu a família? Não conheceu os pitis? Não conheceu se o cara era mimado ou a garota mimada? Como é que é isso, gente? Ou se enganou durante 4 anos? É o que você falou, não tem tu, vai tu mesmo. Sim, aí entra uma coisa que você falou, lá atrás da parte por exemplo, do casei porque tinha herança, dos ganhos, né? Então a gente fica num relacionamento por ganhos tanto afetivos quanto ganho financeiro, né? Então às vezes eu tô namorando 4 anos, eu vi que aquela pessoa não era uma pessoa, às vezes, que eu gostaria, mas assim, ele tem uma herança legal. Ou coisas que acontecem muito também são as projeções afetivas, né? E eu tenho pego ultimamente, por exemplo, pessoas que têm tido famílias um pouco desestruturadas. Os pais eram separados e aí brigavam muito. Então o que acontece? Às vezes encontrou no parceiro ou na parceira uma família estruturada. Então o que ela faz? Ela casa com aquele conceito de família, com aquela afetividade de pertencer àquilo, entende? E quando chega, na verdade, às vias de fato do casamento, assim, você vai para uma casa, você e aquela pessoa. E eu tive até uma paciente recentemente que falou assim, eu casei por isso. Mas quando eu casei, na hora que eu fui morar junto, eu falei assim, eu perdi isso, porque assim, agora é eu e ele. O que eu tinha, que era a família dele, que eu gostava, por conta da minha família não existir, acabou. E agora eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo sexual, eu não tenho mais admiração, eu não tenho mais nada. Entende? Quer dizer, ela curtia a família do cara e não ele em si. Sim. Caramba. E aí são as transferências afetivas, né? Mas essas pessoas, né, quando elas te procuram, muitas têm a consciência, porque assim, eu imagino que quem está casando por grana tem essa consciência, né? Tá indo lá, alpinista social, enfim, não interessa o problema dela, e do pateta ou da pateta que tá vendo o joguinho e tá entrando na vibe, né? Porque eu acho que o outro também percebe quando não é amor. Sim, né? Sim. Agora, existe eles ficam inconscientes, assim, não tem consciência disso, quer dizer, às vezes é surpresa pro cara quando eles separam, porque aqui eu tô brincando, né, falando que a pessoa já sabia que tava ruim, né? Sim. Mas eles têm consciência de tudo isso que você tá falando ou descobre com você? Vai descobrindo ao longo do processo. Alguns têm consciência e falam assim, cara, agora eu não sei como sair disso. Caramba. Entende? Agora eu não sei como sair disso. Será que eu separo? Será que eu continuo? Então, quando você... E a gente viu aqui algumas transferências, mas se a gente colocar na nossa própria criação, né? E aí, Freud ele tem uma parte muito interessante.
ele não é todo para analisar um ser humano, mas ele é uma parte interessante nas nossas constituições, que a gente chama de fases pré-genitais, lá na infância. Né? Então, do 0 aos 2 anos, por exemplo, é onde a gente constitui o nosso processo de segurança. Né? Quando a gente tem uma mãe que cuida, um pai que cuida, que dá seio para a criança. Então, ali a gente constitui a nossa fase de segurança e que a gente carrega para a vida adulta. Quando tem um excesso, uma falta, um trauma, né, a gente vai desestabilizar isso. Então, essas transferências afetivas, né, a gente carrega para os nossos relacionamentos. Quer dizer, às vezes você está dentro de um relacionamento onde você só quer receber ou você só dá. Né? Isso também desequilibra. Né? Quer dizer, o que você percebe numa pessoa que só quer receber, por exemplo? Né? Que ela está fixada nessa fase. Então, ela está com um rombo enorme emocional aí, na qual ela está transferindo para o outro resolver. E talvez não é o outro que vai resolver. Né? Nem sempre é. Nem sempre vai ser o outro que resolver. Nem tem obrigação de resolver. Nem né? tem obrigação de resolver. Não tem obrigação de resolver. O que tem a acontecer nesse processo, né, é um movimento que tem que acontecer em qualquer tipo de relacionamento. É o movimento do dar e do receber. Né? Tem hora que eu vou ficar meio para baixo, eu tenho que regredir às vezes as fases. Quando eu perco alguma coisa, por exemplo, um trabalho, ou um ente querido da minha família, ou não sei, me acontece alguma coisa, quer dizer, a gente vai regredir para essa fase oral que a gente chama, né? Eu vou ficar um pouco mais para baixo, eu vou querer um pouco de carinho, vou querer um pouco de reconhecimento, mas isso não pode ser permanente. Claro, né? Porque o outro também precisa, né? Que o outro também precisa. Outro também. Então esse dar e receber é isso, né? Uma hora quando eu vou precisar, tudo bem, a pessoa que está comigo me acolhe. Aí outra hora que ela precisa, eu vou lá e acolho ela, mas assim, 2, 3, 4 dias, entendeu? Depois lógico, eu vou e volto para minha vida normal, para minha maturidade, para os meus deveres. E esse movimento, ele precisa. Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, já ocorreram outras pandemias, né? A gripe espanhola, e nenhuma delas teve tanta estatística assim. Claro que talvez naquela época, né, 1918, não ia ter separação, porque não teve confinamento e coisa e tal. Mas então vamos voltar um pouquinho para os relacionamentos, talvez, dos nossos pais ou dos nossos avós, né? Não tinha separação. A pergunta que eu acho que todo mundo deve estar querendo te fazer é: essa geração agora é doida, né? Casa sem ser por amor, ou a outra geração é que tinha medo de se separar, também não era amor? Porque eu lembro, a minha avó, o marido dela veio de Portugal e casou com ela, ela nem conhecia o cara, né? A minha mãe não, já apresentou, namoraram e coisa e tal. Mas vários perrengues que ela só não separou porque ela era dona de casa, senão já tinha mandado meu pai pastar, né, faz tempo. E eu imagino que muita gente que está ouvindo a gente aqui deve estar pensando isso. Quer dizer, antigamente se separava menos. Hoje é mais fácil separar, as pessoas estão tendo mais coragem. O que está mudando nessa linha do tempo, né? Só para a gente não achar que de repente é só a pandemia que está fazendo o povo espanar aí. Sim. Eu vejo que a gente saiu de uma relação vertical para uma relação horizontal, né? O que é isso? Antes tinha-se como referência apenas poucas coisas, né? Era os pais, né? Uhum. Tanto que você, às vezes, seguia uma profissão que teu pai seguia, você ia fazer algumas coisas parecidas com o que tua mãe fazia, né? Ou a parte da religião, né? Então você tinha meio que 2 coisas para você seguir ali. Não tinha muita opção, né? Era aquilo ali como referência, na verdade. Você tinha essas referências, essas pequenas referências. Hoje, a gente saiu da era da verticalidade para a era da horizontalidade. Quer dizer, você tem um monte de referência, na verdade, você perdeu a referência, se perde a referência. Você não tem uma referência do que é, por exemplo, um casal legal, um relacionamento saudável, porque tem hora que fala assim, não, você tem que separar, você tem que ficar. Aí você começa a ver que o corpo tem que ser assim, tem que ser assado, que o sucesso tem que ser de determinada maneira, e aí tem outra pessoa que tem sucesso. Então, perdeu-se o padrão, perdeu-se um direcionamento. E todos nós, seres humanos, a gente precisa de um certo tipo de direcionamento para seguir, para ter de modelo, para a gente... Então, assim, quando a gente vem... Não que eu não sou a favor da modernidade, das coisas, dos avanços, muito pelo contrário. Eu acho que a gente só precisa se fixar naquele propósito que a gente quer e deixar de ser uma coisa que essa horizontalidade colocou, é do homem ser o centro da coisa. Né? Porque quando a gente coloca o homem no centro da coisa, fica tudo que ao bel prazer, né? Fica muito hedonista as coisas, né? Então eu só tenho que buscar o prazer a todo momento, né? Ou é no relacionamento, quando não está legal, vou buscar outro, ou é quando eu não estou com paciência de esperar, sei lá, ter ascensão, eu já entro na empresa
fico um mês lá, já quero virar diretor, né? Ou eu não tenho paciência de esperar, por exemplo, na academia, então já vou e injeto alguma coisa para ficar... Então, não tem esse cultivo, né, que também a gente pode se relacionar, que os antigos também tinham, né? Tinha um processo, tinha um cultivo, tinha uma coisa que até o Cortella fala que a gente perdeu o processo de despamonhalização das coisas, né? Porque fazer pamonha antigamente demorava uma semana, né? Você colhia o milho, aí descascava o milho, depois no final de semana você descascava, aí você esperava uma semana para no outro final de semana com a família, na sexta-feira você começar a fazer ali o curau, para depois você comer ele no domingo. Né? Então você tinha um tempo de processo. Hoje não, hoje é tudo rápido, hoje é tudo um negócio para ontem. Então, essa perda de referência, essa velocidade, eu acho que é o que impacta. E isso, digamos assim, é muito desta geração, estou dizendo, os caras que estão casando aos 30, 30 e poucos. Quer dizer, quando eu falo aqui de casamento, eu não estou falando daquele casamento que engravidou, casou, tá? Eu estou falando aqui daquele casamento que as pessoas, né, decidiram casar e não foi aquela coisa, né, que porque tem que casar e coisa e tal. Né? E isso é muito deles agora, essa coisa de não querer esperar, ou qualquer tremor no casamento já pensa em separar, é isso? Você sente assim? Eu sinto e concordo, e eu acho que também isso, de uma certa forma, é uma responsabilidade de que, assim, eu não coloco como culpa, mas assim, eu acho que foi uma forma de que os pais antigamente foram muito pressionados, às vezes foi muito duro, e aí quiseram flexibilizar mais para os filhos. E aí tornou-se, assim, algumas coisas, uns adultos um pouco mais frágeis, sabe? Mais moles, assim, sem muita capacidade de frustração. Quer dizer, a minha geração criou uma geração de frouxos, resumidamente, né? Mas aí eu não tenho filhos, né? A gente começa a entender o processo de transferência, entende? Porque às vezes eu vou ter filho para suprir a minha carência. E aí nesse filho eu vou fazer tudo o que eu gostaria que tivesse feito comigo, o que eu não pude fazer. Eu não tive carro, vou dar carro para o meu filho. Eu não fiz faculdade, vou fazer faculdade. Eu não tive isso, agora eu vou dar tudo para o meu filho. Isso é um erro, né? Pelo que eu estou entendendo. Porque você transfere para ele uma felicidade, uma coisa que você gostaria de ser feita para você. Você não coloca ele no processo da vida, que, querendo ou não, ela vai dar uma rasteira uma hora ou outra. Né? E aí você não cria uma certa resistência muscular psíquica para a pessoa. Né? Você deixa a pessoa meio mole mesmo. E até é engraçado que a minha avó estava aqui, minha avó, ela tem quase 80 anos, ela falou assim, esse pessoal de hoje, eles são mole, esse pessoal não aguenta meia hora para bater uma roupa comigo, ela falou. É verdade. E de fato não aguenta, porque assim, é cultural, não quer dizer que é melhor nem pior, mas assim, é cultural. E essa cultura, ela acabou moldando a gente, né? Eu me incluo nisso, que eu tive que perceber que eu era meio mole. Entende? Entendi. Eu tive que perceber isso, né? Porque meus pais então, me deram... peraí, você está dizendo, então, que não é uma coisa de gente velha falando que essa geração é mole. Você está dizendo isso, quer dizer, eles de fato... eles são um reflexo muito ruim de nós. Eu não, como eu disse, eu não tive filhos, né? Não tinha nenhuma carência para resolver. Brincadeira, eu realmente não tive essa opção, não quis mesmo ter filhos. E aí eu fico pensando assim, esses caras então, eles tinham que sacar isso que você sacou, tipo, galera, vamos fazer terapia, porque eu tô vendo dentro das empresas, os caras não aguentam mais esses jovens, sabe? Hoje mesmo, 2, 3 clientes reclamando, fala, esses caras são demais, é um saco, é tudo mimimi, é tudo politicamente correto. Então, não é uma coisa de gente velha falando, que você é jovem, você também, e também é psicanalista, quer dizer, tem todo um apanhado aí de população, isso é um fato mesmo, né? Então, galera, vocês são frouxos. Brincadeirinha, brincadeirinha. De fato a gente não pode isentar disso, entende? Frouxo no sentido de, assim, de querer um pouco as coisas de um processo mais rápido, de não encarar muito as resistências, a primeira dificuldade já passa para o lado, e isso, de certa forma, é sim, né? Agora, é muito fácil a gente chegar e falar assim, bom, isso foi culpa dos meus pais. Não, porra, isso aí não foi... Isso não foi culpa deles, né? Isso foi uma forma como, tá bom, a partir dos 18 anos já tenho minha responsabilidade, eu vou buscar aquilo que eu quero para mim, né? Se eu acho que
eu vou ter que ter, que eu quero ter dinheiro, e aí eu vou ter que batalhar por isso, então que batalhe, não vou ficar transferindo isso. Mas é com fácil, determinado... né? É fácil estar no ninho confortável com a proteção dos pais, né? Sem dúvida. Quem vai querer ralar como a gente ralou, né? Tem que sair do ninho e se virar. É difícil mesmo, né? Sem dúvida. Quer dizer, Eu tenho pacientes mais novos, assim, que é interessante, né? No qual eles falam assim, puxa, agora uma parente minha faleceu, e aí, cara, eu vou ver se eu consigo pegar uma parte da herança. A pessoa nem saiu rolou, da faculdade, entende? Porque ela já rolou. está projetando um tipo de vida que ela não. Você vê que ela não quer dificuldade, mas ao mesmo tempo ela quer que, sim, todo mundo fique bem, entende? É um negócio meio estranho. Faça caridade, mas não com meu dinheiro, entende? É, é, Exatamente, eles são aquela turma da lavagem cerebral socialista das faculdades, mas com o dinheiro dos outros, né? Com o dinheiro dos pais, sim, com o dinheiro do. Então, eu vejo que ninguém quer, na realidade, todo mundo quer viver como vive na internet. Tudo é um clique. Um clique eu mudo de página, isso aqui tá me enchendo o saco, eu vou lá e dou uma espinafrada, mudo, comento. Então, assim, eles estão vivendo na vida real como se vive, né, na internet. E eu acho que por conta disso, tem muita idealização de casamento. Né? Eu gostaria de sim. saber também, você já falou, mas eu gostaria que você desse uma reforçada. Quer dizer, as pessoas elas ainda, em pleno século XXI, estão casando por uma demanda cultural ou social? Eu sinto que alguma parte ainda sim. Uma parte ainda assim, porque como a gente vem dessa coisa ainda do casamento ser uma instituição importante, e de fato é uma Sim, instituição eu queria importante. deixar claro que eu não sou contra, né? Um bom casamento é aquele que os dois se amam. É nesse casamento Sim, que eu acredito. Um casamento que tolera, um casamento que quer viver a vida junto, até que a morte nos separe na doença, na saúde e na doença. Eu realmente falando é desse casamento que espinafrou e espanou com a pandemia, né? sim. Então, de fato, como a gente vem aí, vamos colocar aí, de uma geração que casou-se e perdura o casamento, né? Então a gente volta naquela questão, né, de que as nossas escolhas são por apoio, e isso vem das nossas famílias. Então, aí sim, às vezes sofre uma influência, né? De, tipo, já tem pacientes também que falam assim, olha, minha mãe, eu engravidei, minha mãe quer que eu case, mas eu não gosto da pessoa. Né? Então, força-se às vezes um casamento, força-se às vezes uma situação, há uma pressão dos pais, às vezes há uma pressão da sociedade, principalmente para as mulheres, porque parece que ainda tem aquela questão de tipo, chegou nos 30, agora ferrou, cara, agora eu vou ter que casar, já está na hora de engravidar. Já tá... Então, ainda tem sim um movimento cultural sobre isso, né? E que aí acaba, lógico, fazendo escolhas erradas, dando casamentos nos quais lá na frente não vão durar muito, porque Entendi. a escolha não foi verdadeira. A escolha foi por uma outra demanda, não foi uma escolha É. por uma vontade Não pessoal. era aquilo que a pessoa queria, né? Mas e por que Não. existe tanta dificuldade das pessoas? Porque assim, a gente está falando de casamento, repito, nem eu nem o Tiago somos contra, né? A gente quer que as pessoas sejam felizes nos relacionamentos, né? Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade de ficar sozinhas, né? Poxa, será que todo mundo foi feito para casar? Né? E de fato não. De fato, nem todo mundo foi feito para casar. E nem todo mundo foi feito para ser pai, foi feito para ser mãe. E tem umas pessoas que Isso não não, isso não, deveriam ser pai e isso não é mãe. um defeito, né? Isso não é um defeito. Não precisa, quem não quiser casar, não quiser ter filho, né? Que nem eu, não precisa ir para um psiquiatra como a Débora que está aqui com a gente. A Débora está aqui É assistindo a verdade, Débora. Oi, gente. Débora. Débora está aqui. Então, não precisa correr para o psicólogo, psiquiatra, psicanalista, né? Nós somos normais, né? Não querer ter filho. Totalmente, lógico. Isso é uma opção. Ninguém é Sim. obrigado a nada, né? Mas muito disso eu acho que é por conta de que você falou, de ficar só, de não conseguir resolver suas próprias demandas afetivas, de ter uma pressão social, cultural, de, de pertencer a alguma coisa, né? Ter alguém para estar do lado compartilhando aquelas. Não é nem compartilhar, porque compartilhar não é, né? Porque você casa, você vai estar ali alguém para suprir as suas coisas, né? É, Seja até por uma parte financeira, né? Porque esses dias eu também jogo assim, é muito melhor casar, porque aí é mais fácil você construir coisa a dois, porque você nossa, divide o aluguel, você divide conta de luz, meu você Deus. divide. Entende? Então, tem esses pensamentos ainda, mas é isso que acaba
fazendo com que lá na frente esses relacionamentos eles vão sucumbir mesmo, né? É Filhos, por difícil. exemplo. Filhos são outras coisas que... É outra coisa que às vezes o casal tem filhos para suprir assim, estamos muito atrapalhados aqui, sabe? Então vamos ter um filho aqui para ver se resolve. Né? Já ouvi isso muito. Tá isso na hora também. de ter filho, porque o meu casamento não tá muito bem, então tá na hora de ter filho. Oi? Isso é um erro danado, porque você vai estar prejudicando uma outra criança, um inocente um outro ser humano. Que não tem nada a ver. Sim, isso. E aí, você vê como fica uma bola de neve que, cara, o ciclo acaba, parece que não tem fim se alguém não chega e fala assim, bom, agora eu vou tentar me resolver aqui, deixa eu ver aquilo deixa eu me organizar, aí ver se eu quero casar, aí ver se eu quero ter filho, aí tá bom, aí pelo menos alguma pessoa chegou e parou, teve um pouco mais de consciência. E aí não é só filho, né? E às vezes, quando não é filho, é obra, né? Vamos reformar a casa aqui. Não é só isso, né? Porque, assim, acontece que a vovó Jussara tá aí, ó, que é a mãe da Débora, tá aí, porque ela acabou de ter bebê, viu, a Débora. Verdade, parabéns, Débora. É verdade, parabéns, Então, assim, não é só isso, né? Porque depois que a mulher tem filho, algumas que eu conheço, larga geral, né? E aí é filho 100%, marido que se exploda, né? Então, eu fico olhando tudo aquilo e falo, cara, ela casou com a família, tem que dar atenção para todo mundo, né? Embora um filho monopolize, coisa e tal, né? Mas a pessoa, como você está falando, ela não consegue ficar sozinha, mas também não consegue conviver, porque se ela conseguisse conviver, compartilhar, como você falou, ela continuaria casada, não teria separado aí com a pandemia. É isso mesmo? Por que não consegue conviver também? Porque aí demanda esforço, né, Marinense? Demanda um certo tipo de esforço, de rever as suas próprias questões, porque o outro ele sempre é um espelho nosso. Assim, ele sempre vai demandar alguma coisa minha, né? Ele sempre vai demandar alguma coisa que me falta. Então, e é engraçado que a teoria sistêmica ela fala isso, que a gente sempre vai buscar no outro uma compensação daquilo que me falta. Então, ao invés de ver aquele outro como um estorvo, como um encosto, tem que ver aquela outra pessoa como uma oportunidade de melhoria, como uma pessoa que eu casei, que eu tive valores em comuns, né? Que a gente teve objetivos em comuns, que também é uma outra coisa que falta, às vezes falta diálogo nos relacionamentos, né? Tipo, por que a gente vai casar? Por que a gente vai estar junto? Será que a gente vai querer ter filho, né? Quantos filhos a gente vai querer? O diálogo não é colocado em primeiro lugar, né? E aí perde-se isso, perde-se um monte de coisa, né? A gente tem que ver o relacionamento como uma forma de evoluir nesse planeta aqui, porque é o que é. É uma constituição de extrema felicidade, sim, mas tem as suas partes também que não são muito fáceis de ser resolvidas, mas aí tem que entrar as questões, né? E aí vale uma boa análise para você ver, cara, o quanto que eu estou transferindo para o outro, o quanto que eu estou sendo, às vezes, de forma... tô querendo ser uma filha, um filho para o outro, entende? Não uma mulher, não uma mulher, não um homem. Né? É diferente a posição de filho, de filha, de homem, de mulher. Né? Isso é o que mais acontece dentro de clínica. É uma escolha, às vezes, por um modelo parental. Assim. O homem, ele escolhe muitas vezes uma mãe e a mulher escolhe muitas vezes um pai. Nossa, eu conheço um monte, viu? Eu conheço um monte que faz isso. Né? E aí não tem jeito. E para piorar, eles ainda assumem essa posição, né? O cara vira o papaizinho, meu fofinho, ainda fala com aquelas vozinhas de meu amorzinho, oi, jujuzinho, nada contra quem faz isso, mas gente, é uma infantilização do relacionamento que eu falo, cara, se alguém me chamar de assim, eu falo, oi, não, nem começa. E às vezes você pode perceber isso, até depois de um certo tipo de relacionamento, que eles se começam a chamar de pai e mãe. Nossa. Né? Não chama nem pelo nome, chama de pai e mãe. Aí você vê que começa a ficar um negócio totalmente embolado. Perdeu-se aí o conceito de casal, perdeu-se aí o conceito de homem e mulher. Você ganhou um pai, você ganhou uma mãe, e é lógico que com pai e mãe você não tem desejo sexual, você não consegue ter uma relação. Porque ele virou seu pai, não virou sua mãe, não virou teu homem, não virou tua mulher. Não, e fora aquele monte de caras que eu conheço, que depois que a mulher tem filho, né, ele perde completamente a vontade. Parece que ele tá vendo a mãe dele ali, ou a Virgem Maria, né? De fato é. Porque que o cara enlouquece, né? Porque de fato porque as escolhas como elas são projetivas,
E a gente constitui dentro de nós o que é o modelo de homem, o que é o modelo de mulher, baseado nos nossos pais. Então, eu tendo a escolher isso, um homem, uma mulher, para eu me casar, baseado nesse modelo. Então, o que eu faço de forma inconsciente? Eu caso com meu pai ou com a minha mãe. E aí eu perco isso mesmo. Eu perco essa libido. Porque eu tô vendo ali uma pessoa, né, que, assim, não é uma mulher, é minha mãe. E você me fez lembrar de uma paciente também, que ela falou assim, cara, agora a gente conversando aqui, olha só, ele me dava presente de Dia das Namoradas sempre durante o casamento. Quando a gente começou, quando eu me engravidei, depois que eu tive filha, ele me deu presente de Dia das Mães e não me deu mais presente de namorada, Dia dos Namorados. Caraca. Entende? Mudou, né? Entendo. Muda, entende? Essas escolhas, elas são muito sutis, elas são muito inconscientes, são muito imperceptíveis. Porque na hora ali, às vezes, na idealização da paixão, né, você não vê isso, né? Mas depois você acaba percebendo que às vezes você faz essas escolhas. Eu vou falar uma coisa que você e quem está me ouvindo vai me matar, né? Mas o pessoal que está aqui ouvindo, a maioria ou é seu seguidor ou meu, então são os queridos, né? Que provavelmente são muito mais esclarecidos do que a média nacional. Mas o resumo, esses caras tinham que fazer terapia antes de casar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Porque antes de casar, antes de ter filho, Sim. porque, nossa, que o povo tá louco, né? Enfim, o que que falta, assim, na sua percepção, na sua experiência como psicanalista, o que que falta para a gente ter casamentos que durem? Não talvez como antigamente, porque, coitadas, né? As mulheres eram obrigadas a ficar. Primeiro que no meu tempo, vai vendo, já quando tu falava de desquitada, você já sabe qual era o sinônimo, né? Isso, a mulher da rua. Desquitada e divorciada. No meu tempo, e não faz tanto tempo assim, da minha geração para a sua. Então, olha quantas coisas ainda estão vindo que talvez para muitas pessoas, né, independente da religião ou não, mas deve ser um peso, né, como você falou, não separa por causa da grana, não separa por causa dos filhos, não separa, e aí a coisa vai piorando cada vez mais, aí vem uma pandemia, né, joga todo mundo para o divórcio aí, 54%, como você falou, né. Mas como a gente já está aqui, faltando 15 minutinhos para encerrar, me diga uma coisa, na sua opinião, então, o que falta, né? Eu sei que você já deu várias dicas, mas assim, o que falta para as pessoas, né? Para elas realmente terem um casamento feliz, um relacionamento feliz, que seja? Eu acho que o primeiro de tudo que eu coloquei é a importância do diálogo no casamento. E também, um outro ponto, sem dúvida, que é o se conhecer, né? Cara, isso é muito clichê, a gente fala, precisa se conhecer. Não, mas fala mais de se conhecer, porque eu vou te pedir isso, vou querer explorar um pouquinho mais isso, porque às vezes, eu falei, né, as pessoas 4 anos, 5 para casar, não dá para se conhecer, então traduz ou desenha o que é se conhecer, porque não sair para jantar, sair para viajar só, né? Eu traduziria isso no termo as projeções que a gente faz, né? As idealizações que a gente faz, né, que a gente coloca no outro. Muitas das vezes as escolhas que a gente faz são as escolhas parentais, e isso acaba frustrando, né? Quando se tem um casamento e aí vem a parte dos filhos, quando o casamento não está bom, você transfere isso para os filhos, e aí você esquece de fato, você esquece de fato do casamento, né? A hierarquia tem que acontecer nesse caso, né? O que veio primeiro? Veio o casal antes e depois Sim. veio o filho, né? Então, eu acho que são dicas pequenas, mas que é para se perceber, né? Cara, se você vê que está dando mais atenção pro teu filho porque teu marido ou para tua esposa, já tem uma desordem aí. Se você está demandando demais daquela pessoa que está do teu lado, né? Cara, já tem uma desordem. Se você percebe que você está trabalhando demais também, você também pode perceber isso como uma fuga. Porque, peraí, por que eu não quero voltar para casa de forma inconsciente? Entende? Pô, eu vou ficar... Será que precisa disso? O que é a tua prioridade? É teu trabalho ou é tua família? Ah, não, é só por um período. Beleza, se é por uns 6 meses, 8 meses, aí 1 ano... De novo, tem um diálogo com a tua mulher, com o teu marido. Conversa isso, vê se isso é o que vocês querem para vocês. Né? Cara, será que 5 milhões não tá bom? Precisa 20? Será que 5 mil reais por mês não tá bom? Precisa de 10? Ou não, vamos chegar no 8?
né? Então, são pequenas coisas que eu acho que dá para ir percebendo ao longo do processo. E, de novo, quando a gente fala de ser fiel no pouco aqui, nas poucas coisas, de fato, às vezes, assim, às vezes as pessoas esquecem de um bom dia, às vezes as pessoas esquecem sei lá, colocar um bilhete de eu te amo, obrigado por isso, obrigado por aquilo, ou que a pessoa viu que vai chegar um pouco mais tarde, fazer uma janta, ou vou comprar isso aqui para minha esposa, na hora que eu chego eu sei que ela está amamentando, chegar em casa, ou sei que ela trabalhou bastante. Gente, porque esses fragmentos, eles vão criando rachaduras nas estruturas, e aí a hora que vê, acabou, não tem muita, assim, não tem uma dica mirabolante, às vezes as pessoas querem uma pílula mágica, querem um negócio assim... É aquela coisa de falar, tem que conversar, né? Porque eu conheço muita gente que fala assim, eu tô mal, mas eu não tenho coragem de falar. Não tem coragem, vai levando um relacionamento que tá um lixo, e aí vem uma pandemia, fica pior, porque tá ali convivendo 24 horas. Você não tem coragem de falar pra pessoa que você escolheu dividir a sua vida. Já tem uma coisa errada aí, né? Já tem uma coisa totalmente estranha aí. Você fala assim, poxa, a pessoa que eu escolhi dividir a minha vida, eu não consigo falar pra assim, olha, tá difícil, alguma coisa aqui. Né? Exatamente. Então, Agora aqui, uma das coisas assim que eu acho interessante eu também sei que isso é uma pergunta que talvez você vai falar assim, cara, não tem pílula, mas assim, você falou, tem gente que escolhe que o cara é rico, isso nós vamos tirar dessa listagem, porque a mulher é rica, ou porque escolheu projetando o pai, o cara é parecido com o pai, a mulher é parecida com a mãe. Tirando isso, né, que a gente já viu que a pessoa deveria daí fazer uma terapia, né, ter um acompanhamento de um psicanalista como você, ou psiquiatra como a Débora, ou como a Nara, né, a psicóloga, enfim. Mas o casal deveria fazer uma terapia, não só a escolinha de noivos, né, mas eu acho que deveria fazer um acompanhamento pelo menos um ano antes, né, durante um ano antes de casar. Mas a pergunta é, como escolher? Né? Porque eu tenho os meus critérios, mas será que os meus critérios são certos? Né? Eu tenho meus sinalizadores, né? Que quando a coisa... Eu estou falando uma coisa e a pessoa está ali, não, isso vai mudar. Quando a gente for morar junto, eu falo, pronto, falou a palavra mágica. Aqui não vai ter morar junto, viu? Então, mas isso não é um casal. Claro que é, você na sua casa e eu na minha. Então, isso é um critério meu de escolher, né? De, olha, privacidade é uma coisa muito importante para mim. Cansei de estar junto com alguém que a hora que eu tenho que trabalhar, estudar, você não gosta de mim? Você vai ler de novo? Eu falo, pronto. Vai começar a discussão da relação. Quer dizer, você tem também aquela coisa que você tem os pressupostos estabelecidos, que é o meu momento, o seu momento, o nosso momento, mas mesmo assim as pessoas parecem que elas não acreditam, né, nesses combinados, né? Então, como é que assim, existiria alguma coisa que você pudesse falar como psicanalista? Olha, na hora de escolher, presta atenção nisso aqui, para não entrar numa fria, para não se separar na próxima pandemia. O casamento é uma estrutura ética com algumas características próprias. E aí eu acho que é interessante, e eu sempre brinco que ele tem que ter uma mini constituição. Porque de fato ele é um contrato. Eu acho. Ele é um contrato. Então ele precisa ter uma mini constituição. Mas assim, se a gente for colocar dois seres aqui, né, eles têm que se unir para uma pequena intersecção. E não uma intersecção toda, porque assim, se um vai embora, quer dizer que eu vou embora também. E essa pequena intersecção tem que ser justamente o que você colocou. Quais são os valores que eu prezo para mim? E será que aquela pessoa esteja de acordo? Sabendo que, cara, porque Marina, se a gente for parar para pensar, o que dá BO no casamento são os conflitos banais e corriqueiros. Não é tanta... é porque você deixou a chave aqui, a toalha ali, você não pegou o filho na escola. Assim. Exato. E assim... E essa pequena intersecção ela tem que ser vista. Então, quais são os valores que você quer para você? Você não vai escolher uma pessoa perfeita que você não vai ter, mas será que de fato ele pode ser um bom pai? Sim, mas será que ele vai ser um bom marido para mim? Uma boa esposa para mim? Será que como é que ele trata? Aí é uma dica que me vem na cabeça. Como é que ele trata a mãe e o pai? Entende? Como é que ela trata a mãe e o pai? Qual o relacionamento familiar? Porque
dentro do relacionamento familiar, você percebe como essa pessoa se comporta. Se naquele núcleo, que é o núcleo que ela foi criada, que ela foi estabelecida, que ela foi assim, como é que ela se comporta ali? Então tenha certeza que ela vai se comportar dentro do casamento. Você vai me permitir um exemplo, né? Uma vez eu fui assistir um palestrante que estava falando sobre atendimento ao cliente, e ele dizia que você tem que atender, falar com as pessoas, tem que ser educado, tem que olhar nos olhos, tem que ser gentil. Aí nós saímos para almoçar. E é nessas horas que as pessoas relaxam, né? Elas não estão mais no palco. Você precisa ver como ele foi grosso com o garçom. Sabe, nem olhava no olho, pedindo, não sei o que, eu fiz assim. Eu olhei e falei assim, nunca mais eu vou fazer um curso com esse cara. Porque, para mim, é o que você falou, são os nossos combinados, é o que eu estou combinando. Se a pessoa não é obrigada a aceitar. Ela aceitou, não vem depois me cobrar. Né? Então, assim, é aquilo. O cara está falando sobre atendimento ao cliente e é um grosso. A teoria não tem nada a ver com a prática. Então, para mim, é bem isso. A teoria e a prática tem que estar juntos, né? E acho que você colocou super bem. A gente ainda tem aqui um tempinho, eu tô vendo que entrou bastante gente, não sei se você quer ver aí também. O Bruno, né? Aqui eu tô vendo todo mundo aqui dando sinalzinho, o Bruno do Rio, a Andréia, o Cagnoto, o Júnior, Júnior do site, a Fati Personal, quem mais? O Renan, o Rafael Romero, o meu candidato a vereador por São Paulo, para o Novo, olha só, né? A Vini, quem mais? Camila, Massone, Cristiane, Ana Aragão, Bruna, Aline. Ana conheci. Tô vendo bastante. Ana? Não sei se a Ana tá aí. Tô vendo bastante gente. Eu não sei se as pessoas entram, dão um tchauzinho e depois saem, né? E é duro de ficar rodando isso daqui, né? Eu vi também, deixa eu ver quem que ele vai caindo aqui, Cristiane. Enfim, gente, vocês querem fazer alguma pergunta antes da gente encerrar aqui? Deixa eu ver quem mais entrou. Edna, Jussara, Lúcia, bastante gente, que legal. O povo acho que curtiu. Vocês querem fazer alguma pergunta aqui, aproveitando o Thiago? Não sei se você quer fazer suas considerações finais também. Se eu não te interrompi muito. Aí, não, imagina. Estou vendo aqui se que a gente... não, eu acho que é isso, Marinês. Eu acho que se a gente puder resumir isso, antes da gente se tornar qualquer tipo de homem ou de mulher, ou da nossa tensão sexual, a gente tem que se tornar ser humano. Isso se desenvolve, se torna com virtudes, né? Uma coisa que é engraçado, que assim, mas que eu vejo dentro de relacionamento, né? Não, mas que homem tem que fazer isso, homem tem que fazer aquilo, homem não faz isso, mulher não faz aquilo, né? Assim, às vezes a organização é uma virtude, né? Então o homem pode lavar uma louça, a mulher deve e também pode lavar uma louça, o homem deve arrumar uma cama e pode arrumar uma cama, entende? Então fica nessas coisas assim que às vezes dentro de relacionamento fica um negócio meio estranho, sendo que a organização é uma virtude, a humildade é uma virtude, né? O tentar fazer para o outro da melhor forma possível, o amar já é um negócio extremamente, né, importante, que resolve tudo. Não é fácil amar, né? Mas, cara, a gente já tá aqui para isso. Ninguém veio para torcer pro Corinthians ou para... E às vezes eu acho assim, que as pessoas esqueceram o que a palavra amar significa, né? Assim, no meu sentimento, né? Aquela coisa incondicional, né? Quer dizer, eu tenho as regras, eu tenho os combinados, mas eu não posso amar se você fizer isso para mim, né? Se você me proteger, eu te amo. Se você não me proteger... Então eu sinto que hoje, né, essa criação, que a gente acabou falando, que a minha geração criou esses monstrinhos, né? É tudo a condição, né? Se eu fizer a lição de casa, eu ganho pirulito. Se eu fizer isso, eu ganho carro. Se eu me formar, então... É tudo muito condicional. Então acho que eles esqueceram que amar, de fato, alguém, né? Então, sabe quem tá aqui? A tia Lu da natação, lembra? Da Energy, ela tá aí. Tia Lu. Não lembro dela. Ela da natação, acho que você não lembra. E tô vendo aqui também o Marco, da Training. Tô vendo o Luiz de Santos. Olha, hoje deu para ver um monte de gente. Di Digital, olha a live. Esse Di é engraçado, também é aqui de São Paulo, personal. Bom, então, gente, já que vocês não querem perguntar nada,
já abusei aqui bastante, né? Espero ter contribuído aí, Marinês. Obrigado pelo convite. Olha, contribuiu bastante, certeza, contribuiu bastante mesmo. Acho que as pessoas vão pensar, quem não casou vai pensar 2 vezes antes de casar ou vai fazer uma bela de uma psicanálise, né? Vai se cuidar junto, de casal, né? O casal tem que ir. Para ter filho, eu acho que as pessoas, o que falta hoje é autoconhecimento. As pessoas não se conhecem. E eu vejo isso no mundo corporativo e é óbvio que essa atitude se reflete na vida da pessoa. Não existe empresa e pessoa diferente, né? Embora muitas pessoas insistam, né? Eu vejo que é uma coisa só, né? Às vezes até ele é um pouquinho mais educado na empresa, mas é o mesmo cavalo quando ele está, ou ele ou ela, né? Quando está mais à vontade, mais relaxado, e talvez em casa está mais relaxado, enfim. Mas eu acho que contribuiu muito. E para aqueles que estão casados, né? Eu acho que tem que, não é só, como meu pai sempre dizia, é para as boas, é para as ruins também, né? Então acho que esse é a grande sacada. Então acho que antes de virar e falar assim, num altar que é para a vida toda, né? Que até que a morte nos separe, ou que isso é um negócio muito forte, né? Que é falado naquele momento, até que na saúde e na doença, eu acho que as pessoas têm que ter um mínimo de respeito um pelo outro e de consideração, né? E aí, claro, se de repente, depois de tudo, né? Às vezes a pessoa é muito jovem, é muito inocente, ela percebeu que não é esse o caminho, né? Eu vou rezar para o cônjuge não ser passional, né? Porque hoje em dia você separa, você não sabe se continua vivo, né? Também tem isso, né? Então, isso é preocupante também, né? Mas é isso, gente. Olha, Thiago, vou deixar você falar um pouquinho. Quero agradecer muito. Realmente, eu contribuo bastante. Eu acho que essa live vai ficar disponível daqui a 1 hora, mas imediatamente já fica disponível. Mas quem se quiser falar mais alguma coisa, meus agradecimentos a todo mundo que veio aqui. E depois compartilhem, né? Sim, eu que agradeço aí o convite, Marinês. Sempre legal a gente bater um papo. E é o que você falou, o casamento ele é uma escola de grandes aprendizados, né? Qualquer tipo de relacionamento. E não desista, porque se você escolheu casar, com certeza ali naquele momento teve grandes idealizações de construção, grandes vontades, grandes, né? Tinha talvez amor ali, né? Muito amor. Então, às vezes é só alguns. Eu vejo que às vezes os divórcios poderiam ser, cara, quase em sua maioria evitados. São só pequenos ajustes que seriam necessários para aquele casal continuar ali, né? Eu não vejo assim que teria uma grande necessidade de separar, assim, não. Se as pessoas se uniram é porque existe ali amor. Só alguma coisa só se perdeu. Eu acho que a separação só se justificaria, né, se um começasse a levantar a mão para o outro, sabe? Agressão física. Eu acho que no restante os dois têm que procurar ajuda, realmente, porque é o que você falou, dá para resgatar. Eu conheço muita gente que foi atrás e resgatou o relacionamento e estão felizes até hoje, 20, 30 anos casados. Sim, é isso aí. Dá para resgatar. E, assim, conflito, gente, sempre vai existir. Então, bora, né? Bora fazer o quê? Vamos nessa. É isso aí. Tá bom, Thiago. Bom final de semana para você. Obrigada, gente. Muito obrigada aí para vocês. Espero que vocês continuem casadinhos, ou quem está pensando em casar, que se case, mas que antes pense muito bem o que está fazendo. O próximo a casar é esse meu amigo que entrou aí, o Fernando Pasquini. Ele vai casar. Fernando Pasquini, então presta atenção aí no recado que o Thiago deu antes de você casar. Um abraço, Marinês. Tchau, até mais. Tchau.